momento, você que tem uma Bíblia Sagrada, abra ela aí, tá bom? E vamos estar ministrando a palavra ao seu coração. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 a seguir, que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. Então essa história conta, né? Eu falei ontem falamos sobre Davi, quando ele é escolhido como rei de Israel. Só que logo após a sua escolha, ele não assumiu rapidamente o trono, né? Durou muitos anos até que ele fosse constituído rei e assumisse o trono de Israel. Muitas vezes na nossa vida nós temos uma promessa, e essa promessa nós queremos que ela se cumpra assim, no estalar de dedos. Muitas vezes nós não temos a paciência para que o tempo da promessa de Deus chegue e cumpra-se em nossas vidas. E muitas vezes nós tomamos muitas decisões tentando ajudar Deus a cumprir a promessa em nossa vida, sendo que Ele não necessita, Ele não precisa da ajuda humana para fazer a sua vontade. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e no tempo que lhe apraz, no tempo que Ele acha necessário. E quando chega o tempo de Deus em nossa vida, esse é o melhor tempo, louvado seja Deus. Esse é o tempo da nossa vitória. Então aqui, Davi foi ungido por Samuel no meio dos seus irmãos. Agora ele vai à guerra, ele vence o gigante Golias, ele se torna conhecido em todo Israel, e depois de muitos anos, ele vai assumir o trono após a morte do rei Saul, o rei que Deus tinha destituído do trono, tinha tirado dele a sua presença. E agora Davi vai ser escolhido por Deus, e ele agora está reinando no trono de Israel. E ele tinha uma amizade muito forte com Jonatas, que era filho de Saul. Durante muitas vezes, Saul tentou matar Davi, por inveja, por ciúme, por ele ser escolhido e abençoado por Deus, por o povo realmente reconhecer que Davi era um grande guerreiro, um grande general de guerra. E ali ele tentou matar várias vezes Davi. Quantas vezes, né? O inimigo, ele nos persegue, ele tenta parar a nossa caminhada, porque ele sabe que o nosso futuro, que já está preparado por Deus, é brilhante. Como assim, pastor? Eu posso ser alguém muito importante para Deus? Sim. Deus, ele é atemporal. O tempo do homem é o tempo kairos. E o tempo de Deus é o tempo eros.
E o tempo de Deus, ele não depende das estações do ano, dos dias, meses, horas e minutos, não. Ele é atemporal. Ao mesmo tempo que ele está no passado, está no presente e já está no futuro. E ele já projetou, ele já conhece, ele sabe onde você vai chegar. E ele já determinou a sua promessa e a sua bênção sobre a sua vida. Só que o inimigo nessa trajetória, ele tenta desviar você do caminho. Ele tenta tirar você do foco. Ele lança pratos, manjares para você comer e realmente sair do centro da vontade de Deus. É por isso que nós devemos perseverar. É por isso que nós não podemos desistir do chamado. Talvez você que está me assistindo nessa manhã, você já pensou em desistir do seu chamado. Já pensou em entregar o ministério, porque tem muita prova, muita luta, muitas adversidades. Mas Deus conta contigo, Ele não te chamou para desistir. Ele não chamou você para fracassar. A palavra do Senhor vai dizer, olha, o meu justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Então, realmente você foi chamado para vencer. Você não pode desistir porque as diversidades, as dificuldades, elas vêm. Mas tudo isso, ela tem que servir para nos preparar, para assumir e para o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Então, Saul tentou várias vezes matar Davi, mas o seu filho, o filho de Saul, Jonatas, casado com Mica, nós podemos ver que ele teve um filho, né? Teve filhos, e um deles era Mefibosete, esse personagem da qual lemos nessa manhã. E ali Jonatas, ele protege Davi, ele avisa para Davi os planos e as ciladas que seu pai havia armado contra ele, de uma forma que é criado um laço, uma amizade muito grande, muito forte entre os dois. Mas aí acontece que Saul morre, Jonatas também morre, e agora Davi assume o reino, assume o trono. E ali, quando ele está no trono, ele chama os seus criados e disse, olha, ainda ficou alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de beneficência por amor a Jonatas, o meu amigo, porque ele tinha feito uma promessa para Jonatas. Então, as pessoas disseram, olha, aqui no seu reino, tem um servo que o nome dele é Ziba, ele também servia a Saul. Ele, se tem alguém que pode saber disso, é ele. Então mandaram trazer até a presença do rei Ziba. E ali Davi perguntou, olha, és tu Ziba? És tu Ziba do tempo de Saul? Aquele homem naquele momento ele reconhece que ele serviu a Saul, mas agora ele estava servindo a Davi, e era ele que ele deveria ter lealdade. Então ele disse, olha, eu sou Ziba, o teu servo. Ele se coloca como servo, né? É muito importante a gente ter humildade, e a gente reconhecer que nós devemos servir, não é verdade? Porque tem pessoas que querem ser servidas, tem pessoas que querem ser honradas, tem pessoas que querem ser aclamadas, mas elas não servem, elas não têm humildade, elas não ajudam ninguém. Então Ziba, ela disse, olha, eu sou o teu servo, o que você precisa, o que você precisar saber, eu lhe digo agora. E ali Davi pergunta se ainda sobrou alguém da casa de Saul, para que ele pudesse fazer beneficência, né, para que ele pudesse ter compaixão por amor a Jonatas, o seu amigo. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ele disse, olha, ficou um filho de Jonatas, e eis que ele é aleijado dos 2 pés, né? Diz a palavra aqui, eis que ele é aleijado de ambos os pés, e ele está na casa de Maquir, lá em Lodebar. Lodebar era uma terra que as pessoas, quando se endividavam, as pessoas, por exemplo, em Israel, né, quando elas se enchiam de dívidas, elas não tinham mais como pagar as suas contas, estavam sendo procurados, ameaçados
prestes a ser presos, elas fugiam para Lodebar. Ali era uma terra que não tinha nada que prestasse naquele lugar. As pessoas que moravam ali eram tratadas como a escória da sociedade. Eram pessoas deficientes, eram pessoas abandonadas pela sociedade, eram pessoas excluídas, pessoas que realmente iam para um lugar e era chamado terra do esquecimento, né? Lodebar, lugar de vergonha, lugar de desprezo. E era ali que estava Mefibosete, o filho de Jonatas, neto do rei Saul, ou seja, na linhagem monarca, aquele menino era um príncipe, né? E ele poderia assumir o trono. Então, o certo seria ele morrer, porque não podia ficar ninguém da casa de Saul, porque ele poderia reivindicar o trono devido à linhagem de seu pai. Mas ali, Davi dá uma ordem para Ziba e disse: olha, vai até Lodebar e traga a minha presença Mefibosete. Então, imagino eu, Mefibosete está lá em Lodebar, na casa de Maquir, escondido, esquecido, entregue realmente para morrer ali e passar os seus últimos dias naquele lugar. E eu abro um parêntese e quero fazer uma aplicação dessa palavra em sua vida. Talvez você está assim, talvez você está no anonimato, você tem uma promessa de Deus, você tem algo que Deus falou que vai fazer na sua vida, mas você está no anonimato, você está esquecido, ninguém lembra de você, né? Talvez essa festa de fim de ano que fizeram aí, ninguém lhe convidou, né? Talvez as pessoas fazem aniversário e não chamam você, você está esquecido. Mas eu quero dizer para você que o mais importante não é ser lembrado pelos homens, é no momento certo ser lembrado por Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. E Deus, Ele vai entrar com providência na tua história. Seja fiel a Ele, continue com o coração puro, acreditando nas promessas, que no momento certo Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas eu já sou crente há tantos anos, eu nunca recebi a oportunidade, eu tenho vontade de ser um pastor, eu tenho vontade de dirigir uma congregação, essa chama arde no meu peito. Calma, você pode estar passando por Lodebar. Lembra de Jesus? Quem não lembra dele? O maior homem que pisou nessa terra. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos de idade, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali os céus se abriu, e uma voz ecoou, a voz de Deus disse: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, com uma forma corpórea de uma pomba, desceu sobre a sua cabeça, ali realmente selando o seu ministério. E ali a gente pode ver que Jesus passou 30 anos no anonimato, sem que muita coisa seja registrado dele. E talvez você está com esse período esperando a promessa se cumprir, você está no esquecimento, você está no anonimato, mas saiba que Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai se lembrar de você, e no momento certo Ele vai te tirar deste lugar e vai te colocar no lugar de honra, de destaque. No nosso ministério eu conheço um pastor que agora ele serviu a Deus desde criança, desde os seus 10 anos de idade. E agora, depois de 60 anos de idade, foi que ele teve a oportunidade de ser um pastor. Está vendo aí? 60 anos se preparando, se capacitando. Tem isso também. Durante esse período que você está no anonimato, no esquecimento, você tem que se preparar para o cumprimento da promessa em sua vida. Você tem que se capacitar. O que é que você quer ser? Ah, pastor, eu quero ser um médico. Pois faça um curso, um vestibular, aprenda sobre medicina para que você possa fazer a prova, né, de uma faculdade e entrar. Ah, eu quero ser um pastor. Pois comece sendo um auxiliar, comece sendo um diácono, comece sendo um presbítero, comece a exercer essa função antes mesmo de você ser, porque quando você for aquilo que você quer ser, você já vai ter experiência, você já vai ter a prática de como fazer aquilo, e você não vai ser pego de surpresa com as situações.
Então você tem que começar a se preparar para receber aquilo que Deus quer te entregar. Ah, pastor, meu sonho é ter um carro. Você já tirou a sua habilitação? Você sabe dirigir? Não, pastor, não sei. Como é que Deus vai te permitir ter um carro? Se você não tem habilitação, se você não sabe dirigir. Meu irmão, comece, tire a sua habilitação, aprenda a dirigir, não é isso? E Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Mas antes eu quero que você entenda que você tem que se capacitar para receber aquilo que Deus tem a te entregar, para que você não venha fazer feio, para que você realmente possa assumir, e não sendo colocado pelo homem, mas sendo colocado por Deus, porque quem é colocado pelo homem até chega lá, mas não consegue permanecer, não consegue ficar lá, porque as dificuldades vêm, as tribulações, os desafios, e logo é como aquela semente que caiu entre os espinhos, ela logo nasce, mas é sufocada pelos espinhos e morre. Então comece a subir a escada do primeiro degrau, aí você vai para o segundo, terceiro, quarto, até chegar no topo. Então foi assim que aconteceu com Mefibosete no lugar de esquecimento. O rei se lembrou dele e mandou buscar. Todo mundo que estava ali em Lodebar, agora vê a carruagem real. Nunca em toda a história de Lodebar, uma carruagem real entrou naquela cidade. Um lugar que só entrava pessoas esquecidas, né? Pessoas aleijadas, pessoas imundas, consideradas pela sociedade a escória. Agora a carruagem real entra na cidade, está ali Ziba, representando o rei. Estaciona na casa de Maquir, e agora pega Mefibosete, coloca nela e leva, sabe para onde? Para o palácio. Está vendo aí? Você vai sair do esquecimento, vai sair de Lodebar, e você vai para o palácio. Quando chegou ali, Mefibosete se prostra diante do rei, temendo ser morto. E o que o rei diz para ele: olha, meu filho, eu não te chamei aqui para te matar, não, mas para te honrar. Por amor do teu pai Jonatas, eu restituirei todas as terras de Saul para ti, o teu avô. E eu vou te dar riquezas, e a partir de hoje você não come mais no chão, você não é mais esquecido. A partir de hoje você vai comer pão na mesa do rei. Olha só, você agora vai comer na mesa real, você vai ser honrado.